boa tarde, meu nome é Diogo. Meu nome é Juliana. Nós estamos aqui para trazer para vocês uma série de vídeos a respeito de um assunto muito importante, que é consciências cósmicas. Em cada vídeo nós estaremos trazendo para vocês um tema diferente. No tema de hoje nós vamos falar de paranormalidade, mediunidade e canalização. O que é, como funciona, e para isso a Juliana vai explicar para você, né, Juliana? Sim. Então, eu vou falar de uma forma bem breve, rápida, né? Um pouco mais concentrado sobre esses três itens. E a gente vai só discorrer de uma forma bem simples. Sim. Vamos começar do básico, então. O que seria mediunidade? Tá. De uma forma mais sucinta, eu vou falar sobre o que é a mediunidade, né? As pessoas que têm mediunidade, o que tem que fazer também. A mediunidade é uma sensibilidade que todos nós temos. Só que algumas pessoas são mais suscetíveis a certas percepções. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, como clarividência, né? Elas conseguem ver coisas que a maioria de nós não conseguimos ver. A mesma coisa acontece com as pessoas que ouvem coisas da quarta dimensão, né? Em outro plano, outras dimensões, que eles têm essa percepção um pouco mais sensível na parte auditiva. A mesma coisa acontece com várias outras faculdades mediúnicas que nós temos, né? Que algumas pessoas são mais desenvolvidas, algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras. Na verdade, a diferença entre a mediunidade e a paranormalidade é a faculdade em que o homem possui, né, na produção de fenômenos, só que na paranormalidade não há intervenção de espíritos. Então, não há intervenção de outro ser. É simplesmente fenômeno próprio, inerente ao homem, relacionado à parte genética, né, das ondas vibracionais, somente isso. E na mediunidade já não. A mediunidade tem interferência de seres, espíritos, né, e para dar a comunicação para os demais. Então, você vira uma fonte de correspondência. Simplesmente você vai receber a mensagem e transmitir. Esse é realmente o que é a mediunidade, né? E a gente pode falar de tipos? Existem alguns tipos de mediunidade ou toda mediunidade ela é igual? Não. Cada um tem, como os sentidos, os órgãos dos sentidos, eles são diferentes, cada um tem uma sensibilidade diferente, né? As pessoas que são médiums, por exemplo, de clarividência, elas conseguem enxergar. As pessoas que são médium de clareaudiência, ouvir. Psicografia é a faculdade mediúnica de escrever, né, as mensagens, seja ela de uma forma mais consciente, inconsciente. Tem também a psicofonia, né? Tem várias, mas a psicofonia que é a mais famosa, que o pessoal fala, né, incorporação. É o termo errado de falar. Não é certo falar incorporação, porque ninguém está incorporando na pessoa, né? Você só está sendo comunicante e está simplesmente falando a mensagem do espírito. Então eu chamo psicofonia. E essa é a mais comum no meio das reuniões mediúnicas. Ela é mais comum e mais rápida também. Muito mais fácil, né? Ju, explica pra gente um pouquinho quais são as sensações do médium. Bom, como as sensações do médium, cada um tem uma sensação diferente, né? Dependendo do órgão que está sendo afetado, dependendo da sensibilidade que você está trabalhando, né? Bom, temos os tipos de mediunidade, por exemplo, na psicofonia, eu vou falar pra vocês. Tem o médium consciente, tem o médium semiconsciente e o inconsciente. Então, cada tipo de médium vai sentir de uma forma, cada médium, cada pessoa, cada ser humano vai também sentir de uma forma, vai ter suas percepções, né? Então, vamos lá. Psicofonia do médium consciente. O médium, a palavra fala por si só, ele está consciente. Ele recebe, o espírito vai se comunicar com a mente do comunicante, com a mente do médium correspondente, né? E o médium vai traduzir essas informações, vai captar essas percepções, ideias, transmitir com as suas palavras. Então, às vezes, não fica 100% fidedigna. Na maioria das vezes, a gente usa até um pouco do próprio animismo e desmistifica um pouco a frase, mas o teor não. O teor é o mesmo, né, que você quer transmitir. Você só usa as palavras que você sabe do seu vocabulário. Então, o médium consciente é assim, né, a abordagem mais na mente do médium, né, não é na parte cerebral, é só na mente. O semiconsciente, ele já é no cérebro, né? O espírito já consegue fazer essa interferência na parte cerebral do médium. Então, algumas partes, algumas recordações o médium não vai ter.
a velocidade das informações vai se passar de uma forma maior do que na parte consciente. E o médium semi-inconsciente tem sempre assim uma percepção, que eu posso até dar um exemplo que acontece comigo, né? É o ballonnement, que a gente sente que a cabeça fica do tamanho da sala. É uma sensação muito interessante e as informações chegam como se te passasse num canal de uma forma mais rápida, mas ainda não é uma canalização, é só uma passagem mais rápida de informação. Então o médium acaba se sentindo até um pouco mais seguro na hora de dar a manifestação, porque ele fala assim, não, realmente não é nada meu, né? É algo que não tô pensando para falar, não tô usando do meu vocabulário para falar, só tá saindo. O médium semiconsciente pode interferir? Pode, é mais difícil, e deve, né? Porque se o espírito falar palavrão, essas coisas, o médium tem essa propriedade da interferência, né? Então você pode trocar as palavras. No médium consciente, ele deve trocar sempre, né? Você tem que ter cuidado com a informação que você vai passar. Tem que ter o respeito com as pessoas também, né? Então, é imprescindível que o médium faça curso de orientação e educação mediúnica e faça curso em centros espíritas, né? Porque é o lugar onde onde eles dão esse curso gratuito. Tem livros muito bons. Tem o livro do professor Richard Simonetti, Mediunidade, tudo que você precisa saber. É um livro sucinto. Ele fala sobre o desenvolvimento mediúnico, é muito interessante para quem está começando assim. Fazer esse curso de orientação e educação mediúnica também é muito importante, porque você precisa da experiência para se entender o todo. E você precisa da experiência de outras pessoas que também passam pela mesma coisa, né? E é muito bacana você se desenvolver em uma reunião com a ajuda de muitas pessoas com vibrações melhores, né? Energias ao redor muito melhores. E tem o médium inconsciente. O inconsciente já o próprio nome já fala, inconsciente, né? Ele não se recorda geralmente das coisas que estão sendo ditas. Então, ele vai ter um desdobramento, né? O médium vai conseguir desdobrar e o espírito vai conseguir utilizar-se do corpo de uma forma mais concentrada. Então, a mensagem vai ficar mais fidedigna. Então, o inconsciente está também sendo extinto porque o médium não aprende com as informações. Porque no consciente ou semiconsciente, o médium tem a consciência da mensagem que está sendo passada. Já no inconsciente, não. No inconsciente, ele já não está sabendo de nada. Então, não é muito válido para o médium. É válido para as pessoas, só que para ele não está aprendendo da mesma forma, entendeu? É mais complicado. E a tendência é não ter tantos médiums mais inconscientes. Tá, Ju, você explicou um pouquinho agora o que é mediunidade, né? Os tipos de mediunidade, algumas sensações. Eu falei também da paranormalidade, que eu já falei um pouquinho, que são os fenômenos inerentes aos seres humanos, só que sem interferência de outro ser. Tá, mas você quer falar mais alguma coisa? A paranormalidade é uma coisa simples, só que se eu entrar no campo da paranormalidade, eu teria que entrar também no campo do magnetismo e tudo mais. Isso é um estudo muito mais longo. Psicobiofísica, né, é um estudo mais longo. A gente podia depois falar só disso, né, do professor Hernani Guimarães de Andrade, que ele explica muito bem sobre essas coisas. Então, explica pra gente o que é canalização. Canalização é uma transmentação. O próprio nome também diz, canal. Então, a velocidade da informação vai se passar de uma forma muito maior, não vai ver o processamento das informações no cérebro. Então, o médium, ele está ciente das coisas, né? Porque para ele entrar no nível de canalização, ele tem que estar muito concentrado, tá com estado de consciência elevado. E as informações vão passar igual um canal, vai passar direto. E então ele não consegue interferir, é só uma chuva de informações, de uma forma muito mais rápida que o cérebro consegue entender. E geralmente, né, é preferencialmente utilizado nas comunicações de seres não dessa dimensão, né, de outros planos. Então, seres, principalmente que não são desse planeta, se utilizam na comunicação. Então, é multidimensional, de outras orbes, né, outros planetas. Então, eles fazem a utilização desse tipo de transcomunicação, pela canalização. E é muito interessante também. Vale lembrar que quem fala muito disso também é a Mônica Medeiros, Mônica né? de Medeiros, é muito boa. boa. Tem muitos vídeos dela no YouTube que, para quem se interessar, pode vir assistir, né, Ju? Sim, muito interessante. Para vocês começarem a entender um pouco mais sobre o assunto também. A gente está falando aqui do básico,
né? Ela já fala de uma forma, ela aborda de uma forma muito concentrada, muito mais concentrada. E vale muito a pena, porque a informação é magnífica. O Juliano Posati também é outro que fala muito disso. Sim, a Margarete Áquila também, Margarete né? Áquila também. Professora Val Esperidião, nos livros que ela faz dar curso aqui em Bauru, muito bacana, tudo gratuito. Os livros que ela canalizou, é muita informação benéfica, sabe? É muito bonito. Então vale a pena a gente começar a entender um pouco dessa consciência cósmica, porque na verdade é uma expansão de consciência. Pra gente não ficar mais nessa realidade que a gente acha que realmente é a única realidade, e a gente não consegue expandir o nosso pensamento e não consegue entender o outro. A tendência, né, da expansão do pensamento é a capacidade da expansão da percepção, né, e eu começar a sentir o próximo. Então vai ter uma harmonia muito maior. Porque eu já sei o que a pessoa está sentindo um pouco, consigo compreendê-la, então não vai ter mais tanta discussão. A tendência agora, nessa quarta dimensão, nossa, é a racionalidade e estar com as emoções mais bem definidas. Então a gente estaria um pouquinho mais tranquilos nessa parte de regeneração. E para essa regeneração, a gente solicita que as pessoas também queiram adentrar de uma forma mais tranquila, né? Se a gente está sendo convidado a essa mudança, que já está na hora dessa mudança, de haver essa mudança, que a gente consiga fazer no coletivo, né? De uma forma bem tranquila, uma forma bem didática, bem simples, e que a gente comece a entender melhor um ao outro. Você chegou a citar a quarta dimensão, mas o que seria isso? Bom, olha, a gente pode falar dessa forma rapidinho. Nós estamos na terceira dimensão, no momento, né, no plano de carne, aqui encarnados. A quarta dimensão, a tendência nossa é evoluir junto com o planeta Terra para a quarta dimensão. Nós tornarmos os nossos corpos um pouco mais sutis, desenvolvendo a parte racional. Então nós estamos até agora, nessa atual dimensão, desenvolvendo o campo emocional. Estamos tentando, né? Porque a maioria não está conseguindo. Então a gente está tentando lidar com essas emoções. Nós estamos no que chamamos de provas e expiações, referentes à terceira dimensão. E nós estamos tentando ainda ir para a regeneração, que seria a quarta dimensão também, onde a gente não estaria mais expiando tanto quanto no estágio de provas e expiações. Nós estaríamos mais desenvolvendo a parte racional, porque já a emoção ela já tem que estar ok, né? Em tese. É mais ou menos assim. Quantas dimensões tem? Depois a gente poderia pegar um vídeo só para falar. Segundo os livros da Val Esperidião, são 21 dimensões, né? Até a fase da sublimação. E nesse presente universo, falando no grau de evolutivo, né? Então, basicamente eu vou parar por aqui e depois a gente fala mais sobre isso. Então, em tese, esse primeiro vídeo assim é pra gente falar disso, né? Que é muito bacana da gente entender. E é um assunto que está crescendo. Um assunto que está crescendo, o pessoal está tentando entender o que são seres de outros planetas, né? O pessoal só que não sabe de onde começar. Então a gente vai dar um comecinho aqui para vocês, para ninguém ficar perdido. Pessoal, então no vídeo de hoje é isso. Não perca os próximos vídeos também, que daremos continuidade ao assunto. Então é isso, fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.